Aula 5, é isso mesmo, aula 5. Por que nós nos identificamos com uma falsa identidade? Meninos e meninas, sejam bem-vindos à aula que vai ajudar você agora a desvendar de uma maneira ainda mais intensa, de uma maneira ainda mais profunda, a máscara que a gente cria para mostrar para o mundo algo que o mundo quer ver. Só que isso que a gente mostra para o mundo, para ser aceito pelo mundo, para ser visto pelo mundo, talvez, só talvez, não tem nada a ver com a sua missão de vida. E aí, nós passamos uma vida mostrando, apresentando algo para satisfazer a nossa imagem, para satisfazer o nosso ego. A palavra de ordem no vídeo de hoje é ego. Eu vou mostrar para você, nesse bate-papo de hoje, pegando essa linha das últimas 2 aulas, essa é a terceira de 2 aulas anteriores, que eu estou te mostrando tudo o que pode te afastar da sua missão. Eu penso que, se eu te ajudar a entender aquilo tudo que vai afastar você da sua verdadeira essência e da sua verdadeira missão, todo o resto, que é o contrário de tudo isso, vai fazer então você se conectar à sua essência, à sua verdade, à sua missão. Então, por que nós nos identificamos com uma falsa visão de nós mesmos? Esse é o bate-papo que nós vamos conversar aqui hoje. Então vem comigo. Papel e caneta na mão. Como sempre, você já sabe como isso tudo funciona, como esse sistema funciona para você mergulhar junto comigo na oportunidade de desenvolver um monte de coisas boas. Quem é você? Pensa nisso. Quem é você? Já te fiz essa pergunta 2 ou 3 aulas atrás. Lá no comecinho, na aula 0, na aula inaugural, eu te fiz essa pergunta. Quem é você? Será que o que você pensa que é, realmente é a tua verdadeira essência? Você já viu várias vezes aqui eu falar a palavra essência. Aqui agora eu vou trazer uma visão dual. Sim, eu vou falar um pouquinho de dualidade, mas é importante nesse momento para você entender onde eu quero chegar. Aqui em cima essência, aqui embaixo ego. Aqui em cima a iluminação, aqui embaixo escuridão. Falamos ontem das sombras, falamos ontem dos medos, falamos um pouquinho dos traumas, vou mergulhar nos traumas ainda mais hoje. Quando eu olho todo esse sistema que me causa medo, eu me paraliso e me mantenho na zona de conforto, como eu falei ontem para você. Quando eu subo e abandono esse ego, esse medo, essa sombra, quando eu aprendo a lidar com isso, acolhendo o medo, as palavras que surgiram ontem, eu subo então para a minha essência. Aqui na minha essência está a minha missão. Ontem eu defini mais ou menos assim: amor, pedi para você passar uma linha, e amor eu falei que estava ligado à missão. Depois eu coloquei mais aqui embaixo: medo, culpa, vergonha, dúvida. Eu diria que esse conjunto, medo, culpa, vergonha, dúvida, está aqui embaixo, na manifestação do ego. E aqui em cima, na essência, existe apenas amor, o verbo amar. É mais ou menos assim. Para você poder lidar com o mundo externo aí fora, você tem que criar uma maneira de se impor de dentro para fora. Essa maneira de se impor, essa maneira de aparecer de dentro para fora, é o que nós chamamos de ego. O ego não é o mal, mas estar apenas focado no ego, aí sim pode ser ruim, aí pode ser o mal. Então vamos entender o seguinte, eu vou usar uma outra palavra aqui agora para ficar mais fácil para você entender o ego. Personalidade. Você conhece um monte de gente e você sabe que as pessoas são diferentes. Você pode ter uma personalidade diferente da minha, pode ter uma personalidade diferente dessa pessoa que está sentada do teu lado. Cada um tem seu padrão de perfil psicológico. Nós inclusive estudamos isso no Enneagrama, mas não é o foco trazer isso aqui agora nesse momento para vocês. Então existem padrões e perfis psicológicos diferentes.
Como as pessoas criam esse perfil psicológico? A partir do momento que ela percebe que ela tem que se defender ou se impor para ser alguém, não para ela só, mas alguém para ser vista pelo outro e pelo mundo. Vamos voltar 2 aulas. Eu falei para você lá atrás dos desejos, lembra disso? Falei para você das faltas. Então vamos imaginar o seguinte: um bebezinho, quando nasce, acontece a primeira ruptura psíquica, ou a primeira quebra psíquica na mente de um bebezinho. Ou melhor, voltando na aula de ontem, surge o primeiro medo, o primeiro trauma. A criança, enquanto está conectada com a mãe, dentro do ventre da mamãe, ela tem a sensação que ela e a mamãe é uma coisa só. A partir do momento que ela se desconecta do ventre da mamãe, ela sente a dor do abandono. Ela sente um profundo medo. A criança nasce, o bebê nasce e ele chora, manifestando uma reação de dentro para fora do medo que ela está sentindo. E por que ela sente esse medo? Porque lá atrás, e eu já te falei isso na aula anterior, ela está sentindo alguma falta. Como assim falta? É um vazio. Pô, eu estava conectado com a mamãe. Meda, mas a criança não tem essa consciência. Pode não ter essa consciência lógica, mas o inconsciente já começa a gerar esse mecanismo aí, nesse momento, na hora do nascimento. Então eu estava conectado com a mamãe e eu tenho um desejo, uma falta que eu não sei o que é. Essa criança sente medo, ela sente frio, ela sente fome, ela chora. Na hora que ela chora, ela criou uma estratégia de dentro para fora para mostrar ao mundo, principalmente para a mamãe, que tem algo que está errado. É como se, mamãe, está faltando alguma coisa. Na hora que essa criança chora, o que a mamãe faz? A mamãe dá mamar. A mamãe dá peitão. Na hora que a mamãe dá o peito, ela acolhe aquela criança, ela abraça aquela criança, ela coloca a criança no afago, aquele cheirinho de mãe, aquele calor, aquela voz que aquele bebê já conhece, ele mama e aí os desejos e as necessidades desse bebê estão sendo então sanados. O bebê sente aquela paz, aquela tranquilidade, aquela harmonia, aquela reconexão, a sensação que voltou para casa. Guardem isso ou anotem, a sensação que voltou para casa. O bebê dorme, descansa e está tudo bem. Está lá no amor, aula de ontem, está lá no amor. De repente, cai de novo, medo. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Chora. Na hora que ele chora, o que a mamãe faz? A mamãe vai lá e abraça de novo e acolhe de novo. O que o bebê pensa? Esse negócio está funcionando. Eu choro, a mamãe me dá o que eu quero. Então, quando eu me manifesto de dentro para fora numa reação emocional, eu tenho meus desejos atendidos. Quando eu choro, a mamãe me abraça. Quando eu grito, a mamãe me dá carinho. Quando eu faço isso, ok. Portanto, nasceu o ego. Nasceu a personalidade. Mecanismos psíquicos, através de impulsos psíquicos, baseados numa falta, num desejo que eu estou tendo de ser amado, acolhido, abraçado. Baseado nesses desejos, a mamãe me abraça, me acolhe e me dá o que eu quero. Pô, Meda, que lindo isso. Ok, lindo e horrível descobrir e perceber que hoje, adulto, você continua no mesmo mecanismo. Eu e você, como seres humanos normais, usamos a mesma estratégia, só ficamos maiores, mas a gente chora para conseguir as coisas. A gente faz mimimi para conseguir as coisas. A gente se vitimiza e reclama, e reclama, e reclama. Por quê? Porque temos desejos e faltas lá atrás que não foram supridas, que não foram atendidas por algum motivo, que não há culpa dos pais, há a interpretação da criança. E não tem como fugir disso, porque isso faz parte do desenvolvimento humano, essa é a jornada humana.
A partir do momento que eu sinto um profundo medo dessas minhas faltas e desejos não serem supridos, então eu vou me armar e vou criar a minha identidade. Eu crio uma casca forte ao meu redor, eu crio uma armadura, eu boto um capacete, eu boto a espada, eu boto o escudo e passo a me defender do mundo, para ninguém me machucar, para ninguém me controlar, para ninguém tirar minha liberdade, para ninguém fazer o que eu não quero que fizeram comigo talvez lá atrás. Eu não quero sentir dor de novo, eu não quero sentir abandono, eu não quero sentir falta de amor. Surge então uma falsa identidade. Como, Meda? Falsa identidade? Esse não sou eu? Não, querido, porque a sua identidade verdadeira é apenas amor. E amor não tem medo. E é aí em cima, no amor incondicional, sem medo, que manifesta a missão. Aqui embaixo, dentro dos mecanismos todos que criamos para nos defender, sentindo medo, sentindo as emoções, sentindo raiva, sentindo perda, eu estou criando uma persona. Eu estou criando um personagem para sobreviver ao mundo externo. E quando eu crio um personagem, eu vou fazer coisas para ser aceito. Lembra das aulas anteriores? Eu estou amarrando tudo agora. Essa aula 5 hoje é fundamental. Então eu crio um personagem, porque se eu for médico, meu pai médico vai ficar feliz comigo. Será que essa era a sua missão? Se eu for dentista, minha família vai ficar feliz comigo. Se eu sair daquela cidadezinha e estudar como doutor e for um advogado, eu vou ser respeitado e valorizado. Nada contra nenhuma dessas profissões que são lindas e necessárias no nosso mundo. A minha pergunta é: por que algumas pessoas escolhem essas profissões? Porque isso está no sangue delas, isso faz parte da vida e da missão dessas pessoas. Deus trouxe e colocou para essas pessoas essa missão, essas pessoas escolheram essa missão junto a Deus, ou simplesmente escolheu algo porque traz dinheiro, traz conforto, traz segurança, traz bem-estar, traz o suprimento das faltas e dos desejos. Entendeu? É simples assim. Olha como o mecanismo é todo amarrado. Por que você trabalha hoje com o que trabalha? Porque se isso está ligado a esses mecanismos todos de medo, está longe da tua missão. Ai, Meda, mas eu acho que eu estou conectado à minha missão e ainda assim sinto medo. Claro, é normal, eu sou ser humano normal, você é, vamos sentir medo do mesmo jeito. Nós só precisamos entender dentro dessa lógica que nós não somos a identidade que nós criamos para que o outro veja. Quando eu crio um personagem, quando eu crio uma estratégia de eu ser desse determinado jeito para ser aceito pela minha esposa, não sou eu, é o meu ego. Quando eu fico dias fora e viajo e trago um presente para minhas crianças, eu estou comprando amor. Não sou eu, é o meu ego. Enquanto eu estou olhando só para mim, para o meu umbigo, é o meu ego. É o meu mecanismo que está dominando. Ego sente medo. Essência e missão não tem medo. Vamos mergulhar um pouquinho mais? 13 minutos e 40 e poucos segundos que nós estamos nesse vídeo. E eu quero te trazer uma abordagem agora que vale a pena você anotar comigo. Você vai anotar um ciclo. Ok? Um ciclo. Então coloca no meio, pega um papel em branco, uma folha. Coloca no meio assim, ó. Trajetória da minha consciência. Escreve no meio. Trajetória da minha consciência. Aí agora você vai fazer um ciclo em volta, colocando caixinhas, quadradinhos, onde você vai escrever coisas. Você vai colocar 8 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divide mais ou menos a sua folha. Então, no meio está escrito trajetória da minha consciência. Em volta, coloca 8 caixinhas. Não tem problema se uma ficou mais perto que a outra, não sei o que. Se precisar, pausa o vídeo, arruma direitinho, depois você volta aqui comigo. E aí, coloca aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
para você entender que é um ciclo. Começamos no número 1, giramos esse ciclo, essa é a trajetória da nossa consciência. E terminamos aqui no ponto 8. 8 fases da nossa trajetória, da nossa consciência. E aí coloca agora setas, ligando a caixinha 1 para 2, a 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, isso, setinhas, 6 para 7, 7 para 8, e a 8 volta para 1. Ok? Bora lá. Dentro da caixinha 1, escreve assim, origem, fonte. Escreve essas duas palavras dentro da caixinha 1, origem, fonte. E vem comigo. Nós temos uma origem. A nossa origem é divina. A nossa origem, ela é do plano maior. Existe dentro de nós uma centelha divina que nos conecta ao cosmos, que nos conecta ao universo, que nos conecta a Deus. Isso nós chamamos de fonte. Fonte essencial, a nossa verdadeira essência, que é basicamente amor. Nossa, Meda, mas isso está com uma conversa meio subjetiva. Não, calma, vem comigo. A origem de tudo é que você está aqui, nesse plano terrestre. Eu e você, conectados aqui, a terra, as pedras, as rochas, conectados nesse corpo de carne e osso. Porque em algum momento, mesmo que você não saiba ou não se lembre disso, no momento da queda de alma, no momento em que Deus e você decidem que você vai encarnar e você vai vir ao mundo, nesse momento você escolhe a sua missão. A conversa está ficando séria. É o momento em que você escolhe a sua missão de vida. A sua missão de vida nasce a partir do momento em que você faz um acordo com o divino para descer no plano terrestre e aí cumprir uma determinada missão. Essa é a origem. Essa é a fonte. A escolha da missão foi sua e foi um combinado com um plano lá em cima. Talvez, só talvez, quem sabe, quando eu terminar esse curso dos 9 dias, eu posso criar mais 9 dias para um nível mais avançado. E aí nós vamos entrar numa pegada mais espiritual e eu posso mergulhar mais nisso aqui com você. Aqui agora não cabe. Então vamos lá. Entende a trajetória da consciência. Enquanto eu era uma fonte de luz, enquanto eu era apenas uma alma e um espírito, eu tinha plena consciência da minha missão. Aí começa a trajetória de vida humana. Nós descemos para o plano terrestre, encarnamos, viemos até o ventre da mamãe, nascemos, e a hora que nós nascemos, caixinha 2. Escreve aí na caixinha 2, falta. Você já estudou comigo ontem o medo e antes de ontem as faltas e os desejos. Pronto, a partir do momento em que viemos ao mundo, acreditamos que somos a carne, que somos o osso, que somos apenas isso. E na hora que nós acreditamos que somos isso, nós esquecemos da caixinha 1. Simplesmente não temos mais consciência, porque a consciência que existia de uma alma vai para a mente de um bebê, de uma criança que vai começar a desenvolver sinapses, caminhos neurais, cérebro. Então o bebezinho não tem consciência. A única coisa que o bebezinho sabe é, tem alguma coisa estranha, estou sentindo falta, estou sentindo medo, estou sentindo dor. E aí surge essa falta. Essa falta começa a criar os primeiros mecanismos psíquicos de como nós pensamos. A criança cresce e a partir do crescimento e do entendimento do que ela está vendo, ouvindo e sentindo do mundo externo, vai para a caixinha 3. Desejos. Anota aí, desejos na caixinha 3. Então é a partir desse momento que, baseado numa falta que eu estou sentindo, eu manifesto um desejo e estou me distanciando cada vez mais da fonte da origem. Porque eu me desconectei da fonte, da origem, eu me perdi. Então nesse momento eu sou criança, eu sou jovem, eu sou adolescente e eu só sei que eu tenho desejos, impulsos. Impulsos e desejos sejam sexuais, sejam amorosos, de relacionamento, de alegria, de felicidade. E aí eu vou criar coisas para suprir os meus desejos.
Quando eu começo a crescer e caio então na fase da minha adolescência, surge a caixinha 4. Anota. Projeção das faltas. Projeção das faltas. O que é projetar as faltas? Eu me afastei da origem, me afastei da fonte, comecei a sentir falta, comecei a sentir desejo. Aí eu começo a olhar para mim e falo, não tem nada a ver comigo, é você. Não tem nada a ver comigo, é o mundo externo. Então é minha mãe que não me entende, essa menina que não quer namorar comigo, o meu chefe que não me respeita, você que não me ama, o mundo que está errado, e Deus que está culpado, e o governo e a política. Então a gente projeta para fora. Eu projeto toda a falta e problema do mundo no mundo externo e não em mim, como se eu não tivesse nada com isso. Eu não sou responsável por ter todos esses problemas, eu não sou responsável por todos esses desafios, eu não, você é culpado, você é responsável. E aí caímos na grande cilada, aonde nesse momento eu começo a projetar as minhas necessidades no outro. Mãe, você tem que me dar isso. Pai, você tem que me dar aquilo. Amada, você tem que me dar isso. Amor, você tem que me dar aquilo. Chefe, você tem que me dar isso. Medo, você tem que me dar isso. E aí você começa a projetar todas as suas faltas no externo. O que acontece quando você percebe que o outro não pode te entregar aquilo que você deseja? Você cai para a 5ª caixinha da trajetória da consciência. Escreve aí na 5ª caixinha, medo. Simples assim. Uma vez que eu me afastei da origem, da fonte, surgiram as faltas, elas se transformaram em desejos, eu começo a projetar essas faltas, esses desejos no mundo externo. Quando eu vejo que o mundo externo não está suprindo o que eu preciso, eu começo a sentir medo. Eu tenho medo de não ser ninguém. Eu tenho medo de não ser amado. Eu tenho medo. Cada vez mais você está se afastando da sua verdadeira essência, da sua verdadeira missão. Está entendendo isso, queridos? Eu tenho certeza que um monte de fichas já está caindo para você do que você tem que fazer. Na hora que você começa a sentir esses medos, fala uma coisa para mim. Você acha que um ser humano gostaria de mostrar os seus medos para o mundo externo? Você gostaria de mostrar os seus fracassos para o mundo? Você gostaria de mostrar os seus podres para o mundo? Suas sombras? Não! Você não quer mostrar para o mundo seus temores, suas sombras. Aí caímos na 6ª caixinha. Defesas psíquicas. Criamos então as defesas psíquicas, as defesas da mente, ou os mecanismos de defesa. Começamos a criar defesas aqui. E aí essas defesas moldam a nossa personalidade. Puxa uma seta, faz um asterisco e escreve personalidade do lado da caixinha 6. Escreve ego. É aí que surge você como você é. Uma pessoa talvez quieta demais, porque é uma defesa. Uma pessoa que fala demais, porque pode ser uma defesa. Uma pessoa muito rígida, pode ser uma defesa. Uma pessoa que ofende demais, pode ser uma defesa. Uma pessoa que bate demais, pode ser uma defesa. Uma pessoa toda melosa, que abraça demais, pode ser uma defesa. Uma pessoa que faz muito carinho, defesa. Você está criando uma casca para ser amado, para ser visto, para ser reconhecido, mas não é você de verdade, porque você de verdade é a fonte, é a origem, que não tem falta, que não tem desejo, que não tem projeção, que não tem medo. Tá entendendo? Talvez valha assistir esse vídeo várias vezes. Essas defesas te afastam de quem você é de verdade. Essas defesas faz você aceitar empreguinhos medíocres. Essas defesas faz você aceitar coisas que não são o que você veio fazer no mundo. Essas defesas faz você sentir medo, cagaço, temor. Essas defesas faz você se defender o tempo todo, gritar, insultar, xingar. E quanto mais você se defende, mais você se afasta da sua missão. Chega um momento que você cai para a caixinha 7 e eu vou chamar de defesas da alma. Coloca aí, defesas da alma. Essas defesas são tão sérias aqui no plano terrestre que elas vão atingir o teu campo mais elevado. Não cabe aqui nesse curso, mas nós temos 7
ou mais corpos. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo mental, emocional, corpo etérico, corpo causal, nós temos vários corpos. E aí, de tanto sofrer aqui no plano terrestre, eu vou manchando, machucando a minha alma. E a minha alma vai sofrendo dores. E a minha alma vai começando a sentir sofrimento tão grande, porque cada vez mais eu estou apaixonado por todo esse mecanismo aqui embaixo, chamado defesas do meu ego, uma paixão. Paixão significa sofrimento. Lembre-se, paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Então, quando eu estou apaixonado, eu sofro por aquilo. E aí, essas defesas da alma na caixinha 7 me afasta cada vez mais. Só que eu percebo que o ciclo está girando. Então, ao mesmo tempo que eu me afastei ali da minha fonte, da minha origem, eu estou chegando perto dela. Por quê? Porque falta uma última caixinha, 8. Anota na caixinha 8. Transcendência. Essa palavra vai ficar boa aqui agora. Transcendência. Coloca embaixo assim, ó. Ir além de. Ir além de. Além. Transcender. Para ficar melhor ainda. Ir além da falta. Ir além da falta. E aqui está a grande sacada e o fechamento da nossa aula. Vem comigo. Acompanhe aqui. Eu, Meda, tenho medos, tenho faltas, tenho desejos, porque eu sou um ser humano como você. Só que quando eu fecho os meus olhos e procuro entender que tudo que eu busco e preciso não está no mundo externo, e sim dentro de mim, porque eu já sou fonte divina, porque eu já sou inspiração divina. Quando eu entendo isso, eu simplesmente vou além da minha falta e penso e sinto, não há falta. Aí eu viro o ciclo e volto ele ao contrário. Se não há falta, eu não preciso ficar me defendendo. Nem defesas da mente, nem defesas da alma, muito menos defesas psíquicas. Porque no fundo não há medo, há apenas amor. Eu não preciso projetar na minha esposa o amor. Eu não preciso projetar nos meus filhos o reconhecimento. Eu não preciso projetar nos meus clientes a segurança. Eu não preciso projetar nada em ninguém, porque na verdade o desejo e a falta não existem. É apenas um mecanismo criado pela minha mente que, se eu fechar os meus olhos, cruzar os meus braços e mergulhar dentro do meu coração, eu posso sentir de novo me conectando à minha mãe, ao maior exemplo de amor incondicional. Quando eu fecho os meus olhos e coloco os 2 pés no chão, eu me conecto à Mãe Terra, como no xamanismo andino nós chamamos de Pachamama. Eu me conecto à Mãe que supre tudo, o planeta. Porque a minha mãe carnal me supriu de amor, carinho, leite materno. Ela teve todos os erros dela, e eu já procurei trabalhar todos esses traumas. Estou curando cada um deles. Ainda trabalho com a minha terapeuta, toda semana eu vou lá. Quando eu olho para esse planeta, eu vejo a mesma coisa, a Mãe Terra, me dando tudo que eu preciso, porque eu tenho saúde, porque eu tenho capacidade, eu tenho desenvolvimento. Então eu paro de olhar para o mundo externo e projetar as minhas necessidades do mundo externo, e eu mesmo busco satisfazer aquilo que a minha alma deseja, que é amor. Eu diria talvez que a maior missão da humanidade é amor. Depois você pode ter outras missões, mas a missão principal é amar. Eu amo você quando eu estudo pra caramba, facilita a sua vida e transforma esse monte de estudo que eu tenho em cursos como esse. E aí você vem e faz esse curso de graça. Ou você vai lá na minha plataforma online e compra um curso lá. Ou você vem para Serra Negra e vem fazer um curso comigo. Ou você vai no meu seminário, que seja. Quando eu entrego a minha fala, a minha manifestação terrestre em forma de treinamento, eu estou manifestando o amor, a fonte, a origem. Isso eu chamo de missão. Portanto, queridos, é uma jornada.
não acabou, nós estamos na aula 5. Ainda tem muita coisa que eu desenhei e preparei e vou gravar nas próximas aulas para você. Olha, observe esse ciclo da sua trajetória. Você não é a falta é a falsa identidade. Você não é o desejo é a falsa identidade. Você não é a projeção no outro, no mundo externo, porque isso é a falsa identidade. Você não é o medo, porque isso é a falsa identidade. Você não é os mecanismos de defesa psíquica, porque isso é a falsa identidade. Você é a fonte, a origem, a totalidade, a integração, o todo. Quando você consegue perceber isso e entender isso, e passa a se conectar com aquilo que move você, aquilo que engaja seu coração, aquilo que faz você sentir dentro de você que tem algo que te move em profundo amor, o medo não existe. Mas Meda, e se eu largar tudo que eu tenho e não ter dinheiro para pagar minhas contas? Ok, esse é o medo. Já era. Já se desconectou da missão. Simplesmente vai. A divina fé, a divina coragem, o divino plano. O plano maior combinou algo para você. O universo, o plano cósmico, o Pai Céu, Deus, o nome que você quiser dar, tem um plano, um propósito para tudo isso. Só que nós ficamos cegos a tudo isso e vivemos uma vida pequena, medíocre na normose, acreditando que o mundo é escasso, é difícil, é complicado. Quando você fecha seus olhos e apenas deixa a coisa fluir, você começa a ouvir uma voz que surge aqui no cucuruto. Você começa a ouvir uma linha que te liga aqui, ó. Independente de crença religiosa, tá? Mas é como se existisse um Espírito Santo cósmico, um Espírito Santo maior, um Espírito divino, que a partir da conexão desse Espírito, desce uma energia que nós chamamos de energia crística, de Cristo. Essa energia crística do centro do coração de Jesus Cristo, ou do que você acredita, uma metáfora, desce para a tua mente e se conecta aqui ao teu chakra da coroa. Esse fio, esse cordão que desce até o teu coração, desce até a tua barriga, e aí você manifesta ação. E aí você é a manifestação divina em ação. Qualquer coisa que você vai fazer, ação, trabalho, que não está conectado ao plano lá em cima, é uma vida de dor e sofrimento. Uma vida desconectada da missão é uma vida de dor e sofrimento. Portanto, meditação, oração, fechar os seus olhos e mergulhar dentro e não fora. Talvez você que ainda não encontrou tua missão, não encontrou porque está procurando a missão fora. A missão está dentro. Eu fico por aqui e espero que essa aula 5 tenha mexido fortemente com você, porque esse é o objetivo dessa aula. A partir da aula 6, amanhã, aula 7, depois de amanhã, aula 8, que é a aula mais especial de todas, eu vou trazer muita prática de como você organizar tudo isso. A aula 8 é uma aula magna, uma aula power, uma aula que vai durar aí talvez 1h30, 2. E é bem provável, se tudo correr bem, que a aula 8 eu vou fazer ao vivo com você, para você ir colocando as suas perguntas e eu ir respondendo. Então, vamos em frente, porque tem muita coisa boa vindo aí. Só estamos na aula 5. Prepare-se para o que vem amanhã, na aula 6, na aula 7. Deixa teu comentário, deixa tua dúvida. Me segue ali no Instagram, lembre-se, @MarcoMeda. Me segue no Instagram e a gente vai bater um papo também por fora, caso você queira. Manda tua pergunta que eu vou te respondendo e a gente vai se encontrando. Te vejo na aula de amanhã. Tchau!